A invasão russa na Ucrânia completa hoje 7 meses. A reportagem é de Bruno Caniato. No dia 24 de setembro, a guerra na Ucrânia completa 7 meses de duração. Neste período, a Organização das Nações Unidas confirmou mais de 8.600 civis feridos e quase 6.000 mortos, incluindo 379 crianças. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU ressalta que os números reais são bem mais altos. O total de mortes de militares na guerra é difícil de calcular, já que a Rússia e a Ucrânia não divulgam dados oficiais por razões de segurança. O governo russo alega que perdeu menos de 6.000 soldados em ação, enquanto o Pentágono estima 15.000 fatalidades no exército adversário. O Kremlin afirma ainda que matou ou feriu mais de 110.000 militares ucranianos, enquanto o governo de Kiev fala em 10.000 mortos e 30.000 feridos. No entanto, o sofrimento causado pela guerra não se limita ao território da Ucrânia. Em todo o mundo, a população percebe a disparada no preço internacional do petróleo e do gás natural. Além de pesar no bolso dos motoristas, essa inflação dos combustíveis encarece todos os bens e serviços que dependem de transporte. A escalada nos preços dos alimentos é outra grave consequência da crise militar na Europa. Os 2 países envolvidos na guerra estão entre os principais produtores de grãos do planeta. A Rússia é a maior exportadora mundial de trigo, representando mais de 18% do comércio internacional dessa commodity, e também lidera o comércio global de fertilizantes. Diante desse crescimento vertiginoso no custo de vida, a ONU vem reforçando os alertas para o risco de uma severa crise alimentar no mundo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um novo apelo aos países por cooperação contra a fome. Para aliviar a crise mundial dos alimentos, nós precisamos abordar com urgência a crise no mercado global de fertilizantes. Esse ano, o mundo tem comida suficiente. E o problema é sua distribuição. Mas se o mercado de fertilizantes não for estabilizado, o problema do ano que vem pode ser a própria oferta de alimentos. To ease the global food crisis, we now must urgently address the global fertilizer market crunch. This year, the world has enough food. The problem is distribution. But if the fertilizer market is not stabilized, next year's problem might be food supply itself. As notícias mais recentes da guerra são pouco animadoras. No leste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, a cidade de Kharkiv é alvo frequente de ataques russos e contra-ataques ucranianos. Na cidade de Zaporizhia, os bombardeios recorrentes perto de uma usina nuclear fortalecem o medo de um novo desastre atômico. Também no leste ucraniano, a descoberta de uma vala coletiva com quase 450 corpos perto de Izium gerou reação enérgica dos países ocidentais, que preparam um novo pacote de sanções contra a Rússia. Na mesma região, autoridades encontraram uma suposta câmara de tortura de prisioneiros ucranianos no pequeno vilarejo de Kozate Alopan. Ainda assim, a resistência ucraniana desafia as investidas do exército russo, e o Kremlin vem escalando seus esforços para manter a máquina de guerra no país vizinho. Na última semana, o presidente Vladimir Putin anunciou a convocação de até 300.000 reservistas para integrar seus batalhões. Os protestos em reação à medida foram reprimidos pelas forças policiais, e uma ONG de direitos humanos estima mais de 1.300 manifestantes presos. Com medo de serem convocados para uma guerra que não apoiam, homens russos têm deixado seu país em direção à Finlândia, Sérvia e Armênia, sem previsão de retorno para casa. Entre mísseis e bombas, discursos e negociações, sanções e envios de armas, uma previsão incômoda parece cada vez mais verdadeira. 7 meses após a invasão da Ucrânia, a guerra ainda está longe de terminar. Investigadores da ONU afirmam que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia. Vamos ao vivo, então, à Europa. O nosso correspondente, Luca Bassani, traz os detalhes dessa investigação das Nações Unidas. Luca. Pois é, Vitor, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A gente viu que as Nações Unidas, com o seu Comissariado de Direitos Humanos, ficou na Ucrânia investigando mais de 20 vilarejos onde haviam denúncias sobre crimes de guerra. Muitos deles concluíram que sim, a Rússia agiu com muita brutalidade e violência contra a população civil, muitas pessoas encontradas mortas com as mãos amarradas atrás, tiros na cabeça, sinais também de cortes no pescoço, além, é claro, da violência sexual que foi generalizada, tendo vítimas estupradas de 4 a 82 anos. Nesse sentido, também câmaras de tortura foram descobertas, além de valas comuns, a mais recente na cidade de Izium, com mais de 400 corpos colocados naquela localidade. A gente vê que isso mostra exatamente o ponto muito ruim do aspecto humanitário que a guerra chegou, e também coloca em xeque a fala dos russos de que estariam atacando apenas alvos militares estratégicos. Mostra que sim, há um ataque
forte contra a população civil, com uma tentativa de intimidação e também de causar o pânico para aqueles que estejam em dúvida se devem se juntar ao lado russo ou não, ou devem permanecer nas suas casas ou não, fiquem exatamente acuados. E isso acontece no mesmo momento em que referendos estão acontecendo também em toda a Ucrânia, em 4 regiões mais especificamente, Kherson, Zaporídia, Donetsk e Lugansk, esses referendos bastante contestados pela sua legitimidade, até pela própria coerção que as pessoas sofrem de votar por um determinado resultado, mas caso seja vencedor, e muitos acreditam que seja, significará a anexação dessas regiões pela Federação Russa e então o redesenho do território ucraniano. Isso pode, segundo alguns analistas, dar legitimidade para que o presidente Putin haja com maior violência caso os ucranianos tentem reaver essas regiões militarmente, porque aí seria uma agressão direta ao território russo, pelo menos na interpretação dos próprios russos. Então é um momento de muita tensão e também as falas ditas pelo presidente Putin relacionadas às armas nucleares na última semana só apenas ajudou a aumentar a animosidade por aqui. E, Luca, depois de a Finlândia anunciar o fechamento da fronteira com a Rússia, após fuga de reservistas, o Conselho Europeu pede para a Europa se abrir para os russos, né? Você até falava sobre isso mais cedo, a gente estava conversando no Jornal da Manhã, você trouxe essa informação de que a Finlândia fechou as fronteiras com a Rússia justamente por causa desse movimento, né? A partir da convocação feita pelo presidente russo Vladimir Putin. Muitos russos, jovens principalmente, mas adultos russos também passaram a tentar fugir do país e agora vem essa reação do Conselho Europeu manifestando preocupação e pedindo para que os demais países não fechem as portas, né, Luca? Exato, o Conselho Europeu ele acha que a guerra travada na Ucrânia é uma guerra do presidente Putin, dos políticos da Rússia e não propriamente do povo russo contra o povo ucraniano. E, portanto, nesse momento em que há essa mobilização de cerca de 300 mil homens na reserva, os países europeus deveriam mostrar sua solidariedade com aqueles que não querem participar da guerra e abrir suas fronteiras, mas é algo que muitos países são contrários. Os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, já fecharam a sua fronteira. Também a Finlândia fechou hoje de manhã. Após essa pressão, a gente vê que a grande procura dos russos tem sido pela via terrestre, né? Inicialmente na fronteira de São Petersburgo, lá próximo da Rússia com a Finlândia, fronteira com a Noruega, lá bem no norte do país, além, é claro, da fronteira terrestre com a Geórgia, na região do Cáucaso. Mas os bilhetes aéreos também se esgotaram em poucas horas, pelo menos para essa semana, tanto para a Armênia e Yerevan, a capital que recebe muitos russos também pelos laços históricos da União Soviética, assim como a Turquia, que não exige visto para os cidadãos russos e acaba facilitando o trânsito deles para outras partes do mundo, sendo Istambul um dos principais aeroportos que liga a Ásia com a Europa. Uma grande preocupação, muitos dos relatos mostram que jovens já estão sendo confrontados com 2 opções, ou se alistar e ir para a guerra na Ucrânia, ou 10 anos na prisão, 10 anos de cárcere. Realmente algo muito complicado que pode promover novas manifestações em várias cidades do país, o que representaria um inimigo interno também para o presidente Putin, que está sofrendo um revés após esse anúncio logo mais cedo essa semana. O Jorge Serrão está aqui com a gente também. Você acredita nessa possibilidade, Serrão, que inclusive o Luca mencionou agora, de uma reação interna? Afinal de contas, essa decisão do presidente Putin acaba gerando uma insatisfação muito grande na população como um todo, né? As famílias acabam sendo afetadas, podem ter os seus jovens, seus entes, seus familiares sendo enviados para a guerra. E isso tudo pode levar a uma comoção interna e um problema doméstico para Putin, Serrão? Com certeza, porque esse tipo de desgaste interno é tudo que o político não quer. O Putin, quando partiu para esse movimento armado, ele acreditava que resolveria isso aí em pouquíssimo tempo, em curto prazo. Tanto que ele não chamava esse troço de guerra, né? Chamou de conflito militar, ação militar especial. E o que estamos vendo aí são 7 meses de conflito pesado. Agora, dá para a gente saber do Luca Bassani como é que está aí a impressão dos alemães, como é que está a expectativa aí sobre o risco de faltar gás para o aquecimento no inverno? Como é que está isso aí? Como é que está essa perspectiva? Olha, Serrão, essa é uma questão muito importante. Agora a gente está vivendo um começo de primavera relativamente quente, mas à medida que vamos nos aproximando do mês de dezembro, as temperaturas vão caindo. Nós sabemos que os russos diminuíram o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1 em menos de 20%, está praticamente com a eficácia zero. O presidente Putin disse que poderia ligar o Nord Stream 2 se as sanções fossem esquecidas, algo que a União Europeia
não fará nesse momento, mas aqui internamente a grande discussão é que na década de 70 e 80 os movimentos verdes, ecologistas, vilipendiaram a energia atômica e muitas das usinas que funcionavam e traziam grande parte da energia para o país foram sendo desmanteladas ao longo dos anos. Inclusive, as duas últimas deveriam ser fechadas até 31 de dezembro deste ano, algo que o governo já cancelou porque sabe que vai precisar da energia delas para o momento de inverno. Também aquelas usinas de carvão voltaram a funcionar, ou seja, a política verde e de total dependência para a Rússia foi um tiro que saiu pela culatra, e agora, até mesmo pelos verdes fazerem parte da coalizão do governo, é uma situação muito delicada, porque os sociais-democratas da esquerda, que fazem parte do partido do chanceler, não teriam problema com essa questão ambiental, mas a outra metade da coalizão, outro terço, melhor dizendo, dos verdes, faz pressão para que isso não aconteça, mas ao mesmo tempo não oferecem alternativas. A União Europeia, mais especificamente através da Comissão, com a Ursula von der Leyen, tem ido ao norte da África, Argélia, Líbia, até mesmo no Azerbaijão, buscar alternativas para esse inverno, mas nada muito promissor. É algo que busca tapar os buracos aos poucos. Então é uma questão que a gente vai continuar acompanhando e vendo se ela se deteriora ou se consegue eventualmente costurar um acordo com os russos, uma vez que haja uma retomada dessas discussões diplomáticas, algo também pouco improvável no momento. Peço que você continue com a gente, Luca, nessa nossa conversa sobre os 7 meses da guerra na Ucrânia. Temos mais um convidado agora. Vamos conversar com o economista, empresário e doutor em relações internacionais, Igor Lucena. Igor, boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela presença. Olá, Vitor, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Ô Igor, na sua opinião, esse anúncio feito durante a semana pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocando os reservistas para a guerra, é um indício de que esse conflito ainda vai longe? É um sinal de que o exército russo está se mobilizando para uma ação que ainda deve perdurar por mais algum tempo, mais alguns meses, pelo menos, Igor, perdão? Vitor, a gente está assistindo a um novo momento do ponto de vista de estratégia russa na Ucrânia. A primeira estratégia, o que muita gente imaginava uma espécie de blitzkrieg, seria uma tomada quase total da região da Ucrânia em pouco mais de uma semana, inclusive Kiev em pouco mais de 10 dias. Isso não aconteceu. Logo em seguida, existia a tentativa de dominar completamente o leste da Ucrânia, junto com a região do Donbas, e linká-la como até mesmo a região da Crimeia, tornando toda uma região específica russa. Isso também não aconteceu. Um outro ponto, que foi a terceira estratégia, seria avançar pelo sul da Ucrânia, chegando até a Transnistria, que já seria uma região fora da Ucrânia, uma outra região separatista, e criar um cinturão isolando, inclusive, a região de Odessa, no sul, a principal parte econômica da Ucrânia. Também não aconteceu. Então, o que de fato nós estamos assistindo agora é uma quarta estratégia. E a gente sabe que quando estratégias diferentes ao longo de um curto espaço de tempo ocorrem, significa que a situação não vai bem para Vladimir Putin, para o exército russo. O que a gente está assistindo agora, essa quarta estratégia, já foi basicamente explicitada. É a possibilidade de, através de um falso referendo, inclusive a gente tem informações de pessoas sendo obrigadas a votar 3, 4 vezes. Esse referendo seria homologado ainda nesse final de semana, colocando as regiões do leste da Ucrânia dentro da Federação Russa e dando a garantia para o presidente Putin usar armas químicas ou nucleares com a desculpa de que seria uma invasão à soberania russa. O maior problema disso, Vitor, e aí é fundamental, é que antigos players internacionais que estavam até então isolados ou não se intrometendo, como a Índia, que ainda vende o petróleo petróleo russo de uma maneira de intermediário, ou a própria China, que ajuda financeiramente a Rússia, já foram abertamente contra qualquer tipo de uso de armas de destruição em massa, e a Índia e a Turquia disseram, olha, parem imediatamente essa guerra. O presidente Erdogan, inclusive, disse que o presidente Putin deveria devolver os territórios, inclusive a Crimeia. Então, o que a gente assiste é não só uma questão de isolamento, inclusive de nações que são autoritárias e que também outras democráticas que estavam sem querer tomar lado na situação, e essa própria convocação das pessoas internamente
pode criar uma situação completamente adversa dentro da Rússia. Então, cada dia que passa e mês que passa, e o que a gente assistiu, claro, foram os exércitos ucranianos tomando regiões, por isso essa nova investida russa. Cada momento que passa, o relógio é contra o presidente Putin, contra as sanções. E, claro, quando a gente chegar no final do ano, começo do ano que vem, nós vamos começar a assistir a uma falta de reservas internas de dólar, falta de peças e equipamentos para a aviação russa. Então, a pressão que se coloca sobre o presidente Putin é, se não resolver essa situação agora, será muito pior para ele. E o que passa a ser colocado agora do ponto de vista estratégico é a sobrevivência do regime do presidente Putin. E isso é interessante porque tem uma via dupla. Se, por um lado, você inicia um conflito militar e sai rapidamente vitorioso, nós assistimos isso na década de 70, onde Margaret Thatcher derrotou a Argentina. Ela conseguiu uma forte vitória política interna. Agora, se você começa um conflito, isso começa a desgastar a situação, o conflito não tem prazo para encerrar e começa a criar resistências internas, isso pode, inclusive, mostrar o fim da derrocada, o fim de um regime político do presidente Putin. Então, Igor, foi uma estratégia muito complexa. Sim. Vamos a mais uma pergunta agora do nosso correspondente Luca Bassani. Boa tarde, Igor. Eu gostaria de perguntar exatamente relacionados aos referendos. Nós sabemos que dessas 4 regiões onde serão realizados referendos, a Rússia tem o controle total apenas de Lugansk, ou seja, Donetsk, Zaporídia e Kherson ainda tem um foco de resistência muito forte do exército ucraniano dentro dos confins dessa região. O que poderia significar para o novo governo desses oblastes, dessas regiões que serão anexadas, ter uma resistência forte dentro do próprio território, logo nos primeiros dias de suposta independência da Ucrânia? Essa é a grande narrativa. Se de fato os referendos forem feitos nas regiões controladas, nas sub-regiões controladas pela Federação Russa, ele automaticamente vai dizer que esses focos de resistência são invasão ao território russo, dando uma espécie de conduto ou salvo-conduto para o presidente Putin usar armas químicas e armas muito mais potentes que são hoje banidas do ponto de vista de guerra. Lembrando que a principal pretexto dessa guerra foi a ideia de que a própria Ucrânia representava um risco, uma ameaça para a existência da Rússia. Então, um conflito em um suposto novo território russo daria para o presidente Putin usar o mesmo argumento, só que agora do ponto de vista militar e de execução. Agora, avançar do ponto de vista militar, seja com armas químicas ou armas mais potentes, significa também perder aliados do ponto de vista internacional. E países como a China hoje não estão interessados em novos conflitos, principalmente com o Ocidente nesse exato momento. Então, na prática, é mais um pretexto, agora muito mais radical. Jorge Serrão, sua pergunta. Olha, a pergunta que vale para os dois, porque a primeira-ministra britânica anunciou que daria um apoio forte militar à Ucrânia para essa resistência contra a Rússia. Isso realmente vai acontecer? Qual pode ser o impacto direto dessa ação, se ela se transformar realmente numa atitude concreta de apoio de guerra? Bom, Serrão, boa tarde, muito prazer falar com você. O meu ponto de vista é que Liz Truss deve incrementar o ponto de vista de ajuda de equipamentos, de suprimentos e também de sistemas de defesa. Não acredito que na prática a gente vá assistir a tropas britânicas ou tropas da OTAN dentro dos territórios ucranianos. Acho que essa seria uma escalada que o Ocidente não faria. Agora, caso outros players, como por exemplo a China ou a Índia, entrarem no conflito contra a Rússia de uma maneira, seja pelas sanções ou de apoio militar para a Ucrânia, aí sim eu acredito que talvez teríamos soldados dentro do território. Mas como isso ocorreria? O meu único ponto de vista, pode soar até um pouco radical, mas se a Rússia usar bombas de efeito nuclear de pequena intensidade
em qualquer território ucraniano, isso seria uma linha vermelha que nem mesmo os russos, nem mesmo os indianos ou os chineses defenderiam, se tornariam realmente inimigos dos russos. Luca Bassani. Exato, eu penso na mesma linha do Igor, principalmente quando eu estive agora cobrindo a morte da Rainha Elizabeth, nós víamos que essa questão da Ucrânia aparecia bastante, pelo menos nas páginas de política, já que a Liz Truss tinha acabado de se tornar primeira-ministra, e ela, não podemos esquecer que tinha como cargo anterior a ministra das Relações Exteriores do governo Boris Johnson. Portanto, ela diz que vai seguir a mesma linha de um apoio incondicional à Ucrânia, com envio de armamentos e de dinheiro. Até durante o período que eu estava lá, alguns generais falavam na televisão sobre a possibilidade do envio de tropas, mas era algo ainda longe da realidade, apenas caso o presidente Putin utilizasse armas de maior potência, armas que pudessem chegar exatamente a ser armas nucleares de potências pequenas, né? Nesse sentido, eu acredito que eles vão aumentar também, talvez, as sanções econômicas que o Reino Unido adota unilateralmente contra a Rússia, porque eles não necessitam da aprovação mais dos demais países europeus, é diferente do que o bloco europeu faz em relação à Rússia do que o Reino Unido faz, e, portanto, as relações bilaterais de ambos os países vai piorar ainda bastante. É algo que os próprios russos, através do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já expressou logo que foi anunciada a eleição de Liz Truss no começo de setembro. Agora, Igor, nós mencionamos aqui as sanções que foram impostas contra a Rússia. Te pergunto, dá para dizer até aqui que elas surtiram um efeito desejado, que era justamente esse enfraquecimento? No começo da conversa você falava aqui sobre as dificuldades que Putin está tendo nesse enfrentamento, que talvez não fossem esperadas no começo da guerra, quando foi determinada a invasão. Dá para dizer então que as sanções surtiram efeito ou não? E ainda tem espaço para novas sanções ou para sanções mais graves contra a Rússia? Vitor, eu acho que sim, as sanções surtiram efeitos. Nós tivemos um impacto realmente ocorrendo em alguns setores econômicos russos. Não há dúvida de que os recentes assassinatos que nós assistimos relacionados a magnatas que foram principalmente afetados em seus negócios por causa das sanções mostram que há uma insatisfação nas classes mais altas da Rússia. Nas classes mais baixas, apesar do controle estatal, nós temos informações de inflação, de falta de alimentos internamente, na falta de equipamentos eletrônicos. Alguns pilotos já mostram que aviões, helicópteros não têm peças sobressalentes, os equipamentos estão sem funcionar de maneira operante, e obviamente a gente sabe que o setor aéreo é extremamente regulado em todo o planeta. Agora, o presidente Vladimir Putin fez uma grande reserva internacional de dólares e ouro, né? Ele sabia que esse movimento ocorreria. E o que nós estamos assistindo é um controle econômico baseado no uso e na queima de reservas internas da Rússia. Por isso que os efeitos econômicos ainda não estão tão disseminados na economia. Isso deve acontecer do final do ano para frente. E uma outra maneira que eles estão fazendo é revendendo gás e petróleo para outras nações, como, por exemplo, a própria Índia e a China, e eles revendem para o Ocidente, colocando um sobrepreço. Isso está dando uma sobrevida internacional, mas isso não resolve todos os problemas. A Rússia esperava um apoio financeiro muito maior da China, mas a China também não tem capacidade de segurar toda uma nação econômica nos seus braços, e os indianos estão perdendo a paciência com a guerra, porque o aumento do preço de alimentos impacta a sua população mais pobre, lembrando que a Índia tem mais de 1,4 bilhão de habitantes. Então, o que nós vamos assistir ao final do ano é diminuição das reservas russas e um impacto econômico das sanções muito mais forte a partir de 2023. Igor Lucena, economista, empresário, doutor em Relações Internacionais, esteve com a gente aqui no Headline News. Obrigado mais uma vez, viu, Igor, pela gentileza, pela presença aqui com a gente. Um bom final de semana. Até uma próxima.